Prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso 16º vídeo aqui dos Dicas Rápidas para o exame da OAB. Uma vez mais, nosso tema é Direito Penal. E se você não lembra da aula passada, eu vou te dizer. Nós estamos estudando ainda o conceito analítico de crime. Estamos ainda no primeiro elemento do conceito analítico de crime. Estamos estudando o que, turma? O fato típico. E aí, na aula passada, nós esgotamos o conceito de conduta. Conduta, toda ação ou omissão humana, consciente, voluntária, dolosa ou culposa, dirigida a uma finalidade. Mas se você não lembra, o fato típico ele é composto por conduta, que nós já estudamos nos vídeos anteriores, resultado, nexo causal e tipicidade. Então nessa aula eu separei exatamente o nexo causal e a tipicidade para explicar aos doutores. Então vamos lá, turma, vamos com tudo. Vamos lá, resultado. O resultado, ele se subdivide em resultado naturalístico e resultado jurídico-normativo. O que me interessa hoje é o resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do agente. Resultado naturalístico é a modificação do mundo exterior provocado pela conduta do agente. E esse resultado é que dá origem aos crimes materiais formais de mera conduta. Tome nota. Crime material é aquele que descreve a conduta e o resultado naturalístico. E a consumação do crime depende da ocorrência do resultado naturalístico. Como, por exemplo, o homicídio. O homicídio é um crime material, por quê? Porque a consumação do homicídio exige o resultado naturalístico, qual seja a morte da vítima. Crime formal ou de consumação antecipada. Crime formal ou de consumação antecipada, ele é irmão do crime material, mas ele tem uma diferença. A lei descreve a conduta e o resultado naturalístico. Mas por que ele é diferente? Porque o crime se consuma com a realização da conduta. O crime formal, a lei descreve a conduta e o resultado naturalístico. Só que o delito se consuma com a realização da conduta. É por isso que ele também é chamado de crime de consumação antecipada. Exemplo, a extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, é quando você priva a liberdade da vítima com a finalidade de obter resgate da família. A partir do momento que você privou a liberdade da vítima, ou seja, o crime já está o quê? Consumado, porque essa é a conduta. O pagamento do resgate é o que? O resultado naturalístico. Mas mesmo que os réus não consigam obter o pagamento do resgate, o crime está consumado ou tentado consumado, porque ele consumou na conduta. Qual conduta? Privação da liberdade da vítima. Crime de mera conduta. Mera conduta, ó. Mera conduta. A lei só descreve a conduta. Exemplo, o tráfico de drogas. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Não há resultado naturalístico. Não há resultado naturalístico. Perfeito, turma? Vamos lá. E o nexo causal? O nexo causal é o elo. É a ligação entre a conduta e o resultado naturalístico. Logo, o nexo causal só deve ser provado, turma, nos crimes materiais. E nos crimes, claro, omissivos impróprios, que acabam sendo o quê? Crimes materiais. Veja, nos crimes formais e de mera conduta, o resultado naturalístico, no mera conduta nem existe, no formal é mero exaurimento. Então, para o crime formal estar consumado, eu só preciso provar o quê? A conduta e a tipicidade. Porque se não há resultado naturalístico, ou se há e ele é indiferente para fins de consumação, por que eu vou provar a ligação entre a conduta e o resultado? Deu para entender? Então, apenas no crime material, o fato típico vai ter conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nos crimes formais de mera conduta, eles só terão o quê? Conduta e tipicidade. Deu para entender, turma? O Código Penal adotou qual teoria em relação ao nexo causal? A teoria da conditio sine qua non. Se você preferir, em vez de conditio sine qua non, aprenda equivalência dos antecedentes causais. O artigo 13 caput do Código Penal, ele fala, né, causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, olha só. Essa teoria do professor Surreto Tairi, turma, fala assim, processo hipotético de eliminação. Elimine a conduta do réu. Se o resultado desaparecer, significa que ele deu causa. Olha, eu dou um tiro na cabeça do João. Veja, se você eliminar a minha conduta, o João estaria o quê? Vivo. Então significa que eu dei causa para a morte do João, turma. Deu para entender? Essa é a teoria adotada pelo Código Penal. Equivalência dos antecedentes causais. Causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas a OAB pergunta o que é causa? Não. A OAB trabalha as concausas. O que são concausas? Concausas são causas externas à conduta do autor. É isso mesmo. Concausas são causas externas à conduta do autor
que produzem ou contribuem para a produção do resultado naturalístico. E as concausas se dividem em absolutamente independentes, independentes do quê? Da conduta do réu, ou relativamente independentes da conduta do réu. Então as concausas absolutamente independentes são aquelas concausas que não têm nenhuma relação com a conduta do réu e que sozinha produzem um resultado naturalístico. Elas podem ser antecedentes, também chamadas de pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Aprende uma coisa, querido aluno: se ela é absolutamente dependente, seja antecedente, concomitante ou superveniente, ela rompe o nexo causal e o réu responde só pelos atos que ele praticou. Então vamos imaginar, turma. Vamos imaginar, eu quero matar uma pessoa, então eu vou simplesmente dar um tiro na cabeça dela. Só que no momento que eu dou o tiro, sem que eu tivesse ciência, essa pessoa morre. Mas ela morre o quê? Por um envenenamento de outra pessoa praticado anteriormente. Veja, olha o laudo pericial, causa da morte, envenenamento. Eu vou responder por homicídio consumado? Não, se eu não dei causa, eu vou responder pelo ato que eu pratiquei naquele momento. Quando eu atirei, ela ainda estava viva, então é tentativa de homicídio. Eu atiro no momento que a casa desaba. Causa da morte, soterramento. Eu vou responder por quê? Tentativa de homicídio, porque eu não dei causa, ela morreu pelo soterramento, que não tem nada a ver com o disparo da minha arma de fogo. Veja só, superveniente. Eu enveneno a pessoa. Antes do veneno fazer efeito, vem uma outra pessoa, sem eu saber, e corta a cabeça da vítima. Veja, ela morreu o quê? Decapitada. Então eu vou responder o quê? Por tentativa de homicídio, nesse caso qualificado, porque eu utilizei o quê? O veneno, turma. Agora, as concausas relativamente independentes, elas surgem da conduta do réu. Veja, as concausas absolutamente independentes, elas surgem, de certa forma, da conduta do réu. Mas cuidado, turma, elas sozinhas não conseguem produzir o resultado naturalístico. É por isso que ela é relativamente independente. O resultado naturalístico só surge da somatória conduta do réu mais concausa igual resultado naturalístico. Conduta do réu mais concausa, resultado naturalístico. E como regra, ela não rompe o nexo causal. Ela não, guarda isso, relativamente independente. Ela não rompe o nexo causal. Logo, o réu responde pelo resultado naturalístico ocorrido. Vamos lá, turma. Exemplo. Veja, concausa relativamente independente e antecedente. A história é o quê? Da hemofilia. Você não sabe que a questão do hemofílico, o hemofílico é aquela pessoa que tem aquela doença em que o sangue não se coagula. Então veja só, eu dou uma intenção de matar, eu dou uma facada no hemofílico, mas eu acerto uma região não letal. Não letal para qualquer pessoa, eu corto o braço dela. Mas ele é hemofílico. Ele é hemofílico por minha causa? Não, ele é hemofílico desde quando ele nasceu. Só que pelo fato de ele ser hemofílico, esse cara vai sangrar até a morte. Qual é o meu crime? Homicídio consumado, se ele vier a óbito, turma. Deu para entender? Vamos imaginar, eu sei que a pessoa tem doença cardíaca, e aí eu, com intenção de matar, eu dou um tiro nela. Só que eu erro o disparo, mas ela, com o susto do meu tiro, ela vem o quê? A óbito, ela infarta. Veja, eu sabia da doença cardíaca, logo eu vou responder pelo resultado naturalístico que eu causei. O que eu causei? A morte, o homicídio consumado. Mas professor, você não é o responsável pela doença cardíaca dela? Não, mas se eu sabia e eu dei o tiro com a intenção de matar, ela assusta e vem a óbito, qual é o meu crime? Homicídio, porque eu atirei sabendo desse problema cardíaco. Deu para entender, turma? E a superveniente, ó, eu dei uma facada com a intenção de matar na pessoa. Vamos imaginar, eu acerto o braço dela, ela é socorrida com vida, mas no hospital ela contraiu o quê? Uma infecção hospitalar e vem a óbito. Veja, com causa relativamente independente, superveniente. Eu vou responder o quê? Pela morte dela. Pô, professor, peraí, eu aprendi na faculdade que a com causa relativamente independente superveniente, ela rompe o nexo causal. Cuidado, nem sempre. No meu exemplo, ó, ela não rompe, porque está dentro o quê? Do mesmo desdobramento de causalidade. Ela pode romper a relativamente independente superveniente quando ela se enquadrar no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que adotou a teoria da causalidade adequada. Então, o Código Penal adotou no caput a regra do nexo causal é a equivalência dos antecedentes causais. Mas para a concausa relativamente independente, que sozinha produz o resultado naturalístico, o Código Penal adotou no artigo 13, parágrafo 1º, a teoria da causalidade adequada. Então veja só, quando a concausa relativamente independente, superveniente, sozinha produzir o resultado,
você vai romper o nexo causal como se ela fosse absolutamente independente. E aí o réu vai responder só pelos fatos que ele praticou. Exemplo, eu dou um tiro com a intenção de matar no João. Só que eu acerto o braço do João, chega ao resgate e está socorrendo o João com vida. Só que a caminho do hospital, a ambulância que o João está, ela sofre um acidente, cai no rio e o João morre afogado. Veja, a linha de desdobramento físico foi o quê? Rompida. Mas professor, ele está na ambulância por sua causa. É por isso que é relativamente independente. Mas o afogamento sozinho não mataria qualquer pessoa que estivesse na ambulância? Sim! Então veja, eu vou responder só por tentativa de homicídio. Rompeu o desdobramento físico da conduta do réu? É relativamente independente, superveniente, causalidade adequada. Rompe o nexo causal. E eu respondo só pelos atos que eu pratiquei. Então eu vou responder nesse caso por tentativa de homicídio, turma. Por tentativa de homicídio. Todos entenderam, turma? Vamos para as questões e aí na próxima aula de Direito Penal eu encerro o fato típico estudando com você a tipicidade e depois já começo e termino as excludentes de licitude. Vamos com tudo que vai dar certo, turma. Vamos responder duas questões aí de provas anteriores da OAB, como sempre no final da nossa aula já é tradição. Então vamos lá, turma. Vamos lá. A primeira questão, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira questão, ó. Deixa eu pegar aqui que meu computador fechou, peço desculpa, mas... Vamos lá, ó. Vamos lá. A primeira questão. Ó, exame 12. Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego. Quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate, Lúcia fica sabendo pela própria vítima que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando-o a descer do coletivo em determinado ponto. Com base no caso apresentado, assinale a correta. Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado apenas? Não, turma. Ela privou a liberdade do cego, do Marcos, para obter resgate. Então a extorsão mediante sequestro. É 159, não 148 do Código Penal. B. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo Instituto da Desistência Voluntária. Não, a desistência voluntária, eu vou estudar com você em outro vídeo, o artigo 15. E o réu começa, mas desiste antes de esgotar os meios de execução. Ela já esgotou os meios de execução. O Marco já estava no cativeiro, então não há que se falar em desistência voluntária. C. Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada. Correto, porque se você não lembra, a extorsão mediante sequestro é crime formal. E ela se consuma no momento da privação da liberdade, independentemente da obtenção ou não do resgate. Mas o professor nem chegou a pedir, não interessa. Privou a liberdade e está consumado a extorsão mediante sequestro. Olha que loucura. Então a C de casa está correta, porque a resposta é resultado naturalístico, a resposta é crime formal, turma. Então a C de casa está correta. A Lúcia privou a liberdade, mesmo não tendo pedido qualquer quantia, o crime já estava o quê? Consumado. C de casa é a correta. D de dado. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Não, turma, o arrependimento eficaz é quando se arrepende antes da consumação. Conforme eu te expliquei, o crime já estava o quê? Consumado, turma. O crime já estava o quê? Consumado. Vamos lá. Vamos lá, ó. Exame 12. Paula, com a intenção de matar Maria, desfere contra ela 15 facadas, todas na região do tórax. Cerca de 2 horas após a ação de Paula, Maria vem a falecer. Todavia, a causa da morte determinada pelo auto de exame cadavérico foi envenenamento. Posteriormente, soube-se que Maria nutria intenções suicidas e que, na maioria dos fatos, havia ingerido veneno. Com base na situação descrita, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui é uma questão de nexo causal. Veja, ela morreu não pelas facadas, mas morreu envenenada. A própria vítima havia tomado veneno antes de receber as facadas e a causa da morte foi envenenamento. Logo, é uma concausa absolutamente independente o quê? Antecedente. Rompe o nexo causal. E a ré vai responder então apenas, turma, pelos fatos que ela praticou até aquele momento, ou seja, por tentativa de homicídio. Vamos chegar aqui, ó. Paula responderá por homicídio doloso consumado? Errado. Paula responderá por tentativa de homicídio? Correto, é a B de bola, porque rompe o nexo causal. E ela responde só pelos atos que ela praticou até aquele momento. A B de bola é a correta. Vamos ver. C. O veneno em relação às facadas configura com causa relativamente independente, superveniente, que por si só gerou o resultado. Não. Se o veneno era anterior, como é que pode ser superveniente? Claro que não. O veneno foi anterior às facadas, então ela é o quê? Pré-existente, ela é antecedente.
Tá? E outra coisa, ela não é relativa, ela é absoluta. Vamos lá, o veneno em relação às facadas configura com causa absolutamente independente, concomitante. Não, turma, concomitante é quando ocorre no mesmo tempo. O veneno anterior, ela é realmente absolutamente independente. Mas por que está errado? Porque ela não é concomitante. A resposta correta é o quê? Antecedente. Turma, é isso aí. Mais uma vez agradeço a sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo que será processo penal. Beleza? Fica com Deus, continue estudando que vai dar certo. Até lá!